Farioli já fez a antevisão do jogo com o Nacional e promete novidades no 11. Diogo Costa já tem em mãos a proposta para renovar e o interesse do mercado pelos craques do Porto continua a aumentar. Começando pela conferência de Farioli, ele já fez essa antevisão do jogo com o Nacional, como é a tradição. Como também já é a tradição, o Farioli foi muito simples, direto e eficaz, um bocado à imagem da equipa. Ou a equipa é que joga um bocado à imagem dele, e ele nas conferências também é assim. Eu continuo a dizer que se ele falasse em português ganharia mais pontos. Claro que é um pormenor, mas continuam as conferências em inglês, ainda assim continua com muita qualidade. Ele faz várias revelações aqui. Quando questionado, por exemplo, se o Kiwior vai jogar a lateral esquerdo, ele volta a falar de mais opções, como já é timbre dele, como já o conhecemos. Normalmente ele responde às perguntas com mais opções ainda do que a própria pergunta. A pergunta era se o Kiwior jogava a lateral esquerdo e ele disse que o Kiwior pode até jogar a 6, porque já jogou a 6 muitas vezes, mas depois lá deixa a pista que deixa aqui Néo nem aos lençóis, porque ele diz que o Kiwior chega para jogar a central, que é onde ele é mais forte. Ou seja, se levarmos em conta estas declarações de Farioli e o tanto que ele quis o Kiwior, há aqui uma grande probabilidade do Néo Pérez perder já a titularidade para o Kiwior. Assim sendo, Francisco Moura será o lateral esquerdo titular. Não acredito que o Zaidu seja titular, uma vez que Francisco Moura já fez as 2 semanas de treino para recuperar o ritmo que lhe faltava no jogo com o Sporting e mesmo assim foi titular. Levantou-se também na conferência a possibilidade do Pablo Rosário jogar a lateral direito e eu começo a ver que realmente isso pode ser uma boa possibilidade, uma vez que é um dos jogadores também preferidos de Farioli. Eu fui pesquisar e o Farioli já usou o Pablo Rosário tanto a lateral direito como a central nos tempos em que treinava o Nice. Ou seja, provavelmente o Farioli quis contratar este jogador precisamente pela polivalência dele. Ele valoriza muito isso. É um jogador que dá tudo. Já jogou a 8 contra o Sporting, sendo que a posição dele é 6 e agora poderia jogar a lateral direito. Eu acho que isto só acontece se ele não confiar no Pedro Lima, mas ele não vai abrir o jogo, não abriu o jogo, não sabemos quem vai jogar. Fica aqui muitas dúvidas neste 11. Como muita gente comentava ontem, a verdade é que o Porto, nos últimos anos, habituou-nos a ser mais previsível porque tinha poucas opções. Hoje tem tantas opções, mesmo com vários jogadores lesionados, que há dúvidas sobre quem vai jogar. O Farioli falou também sobre o Mora, que ontem disse que quer melhorar muito o aspecto defensivo do jogo dele. Perguntaram se foi o Farioli que colocou isso na cabeça do Mora, e o Farioli acaba por confirmar, dizendo que faz isso com todos os jogadores dele, que acha que é essencial que os avançados das equipas dele saibam defender e que se esforcem mais pela equipa defensivamente, uma vez que a equipa lhes coloca tantas oportunidades, que lhes coloca a bola em tão boas condições, que o mínimo que os avançados devem fazer pela equipa é retribuir, ou seja, aqui o Farioli ia mostrar que o valor da solidariedade é muito importante para ele, e é por isso talvez que o Porto hoje em dia tem um coletivo tão forte, que nós olhamos para a equipa, independentemente de quem joga, continua a intensidade muito alta. Ele próprio diz isso. Ele diz que o Mora esteve 3 jogos sem jogar a titular e entra contra o Sporting muito bem, e é isso que ele quer dos jogadores, quer que todas as opções que não estão a jogar estejam prontas para entrar a qualquer momento. Depois ele dá-nos outra pista sobre quem vai jogar na extremo direito, vai ser o PP, porque ele diz que não gosta de arriscar quando as situações não são claras, e nós já tivemos várias provas disso, como aquela substituição que ele faz do Bednarek logo no primeiro jogo, que o Bednarek fica muito surpreendido porque é que é substituído só porque se queixou do joelho, e aqui vai ser igual. O William Gomes não tem hipótese de jogar a titular, apesar de estar recuperado, deve ficar no banco e depois volta, deve entrar na segunda parte. É esta a minha aposta. O Farioli também deu uma entrevista a um jornal italiano e ele disse que hoje em dia é preciso ir ao pormenor, porque os adversários também vão ao pormenor. Ele deu o exemplo de um jogo do Ajax em que ele estava a jogar contra o Paris Saint-Germain e numa jogada combinada que a equipa fez, que já não fazia desde a pré-época, o Luís Henrique chamou a atenção dos seus jogadores de que estavam a usar aquela jogada que eles tinham mostrado, ou seja, ele acredita que hoje em dia no futebol moderno é importante ver todos os pormenores do adversário, e isso ficou muito claro no jogo com o Sporting. É realmente um treinador detalhista. Achei interessante também perceber da carreira dele. Ele era um guarda-redes, diz que aos 22 anos o treinador dele disse que ele não tinha qualquer qualidade para guarda-redes e que se devia focar em ser treinador. Isso faz muito lembrar a carreira tanto do Vilas Boas como do Mourinho, que são treinadores que eram muito bons, mas que não tiveram uma carreira como jogador. E realmente é esse perfil muito parecido com o do Mourinho, e o Porto está aqui numa grande transformação. Ele diz que no Ajax era muito criticado por querer um 8 que atacasse muito, e que era criticado por ser demasiado ofensivo, e depois, quando quis contratar defesas mais fortes fisicamente, foi criticado por ser um italiano muito defensivo. Ele diz que joga sempre neste limbo, que as pessoas põem-lhe rótulo ou demasiado ofensivo ou demasiado defensivo, e eu acho que isso é exatamente o que está acontecendo no Porto. Ele quer jogadores fortes fisicamente, quer médios que ataquem muito, e por falar em médios que ataquem muito, ele falou também muito bem de Frold. O Farioli não tem problemas aqui em individualizar, é engraçado, nem todos os treinadores são assim. A maior parte dos treinadores gosta de não individualizar e falar mais do coletivo. Ele aqui não tem problemas. E ele falou do Frold, diz que o Frold corre por 3 ou 4 e que isso cativa toda a equipa e inspira todos os outros jogadores a darem mais.
e essa é uma realidade. O Froholt realmente é o jogador que corre mais, em todos os jogos ele bate recordes a correr. E depois o Froholt tem essa atitude e essa entrega que o treinador tanto gosta, porque ele tanto está presente na defesa como no ataque, realmente tem esse físico imparável, realmente é impressionante. O Froholt ganhou 3 prémios logo no primeiro mês no Porto, prémios justos. Eu hoje lia que a própria direção do Porto está surpreendida com o desempenho do Froholt. O Farioli diz que assim que chegou ao Porto, o primeiro jogador que lhe mostraram, que a estrutura do Porto lhe mostrou, foi o Froholt. Ele gostou muito dos vídeos, das imagens que viu, mas que depois ao vivo foi muito melhor. Realmente o Froholt está-se a superar, é um caso sério. Eu acho que, é como eu dizia, o Froholt 20 milhões acaba por ser pouco para esta qualidade, é realmente um jogador incrível. E quem também ganhou um prémio foi o Willian Gomes, ganhou o prémio de melhor golo da jornada. Eu acho que este golo do Willian Gomes ainda é candidato a melhor golo do ano, porque realmente é um golo inacreditável, uma obra de arte. E hoje lia também um ex-treinador do Willian Gomes a dizer que uma das grandes características dele é que ele tem muita fome de golo, é um jogador que marca muitos golos. E realmente ele já tinha marcado o golo no Mundial de Clubes com poucas oportunidades, e agora esta época também já leva 2 golos. E sendo o Willian Gomes um extremo goleador, assim como o Borja Sainz, o Porto está muito bem servido de jogadores goleadores e é por isso também que se calhar está a marcar mais golos que nas outras épocas, tem mais possibilidades de marcar golos. Eu via hoje uma estatística interessante que o Porto da época passada fazia mais jogadas, fazia variar mais o flanco e este Porto é muito mais objetivo, joga muito mais vertical, faz até mais passes longos e realmente é exatamente isso. E depois tem esses extremos que são goleadores, tem mais fome de golo e nota-se que o Farioli incentiva os jogadores a rematar. O Sport remata muito mais. E isso é bom para jogadores como o Willian Gomes, que têm golo, como o Borja Sainz, que se sentem mais à vontade, que não vão ser criticados por falhar 1 ou 2 remates e acabam por marcar golo. E o Porto parte para este jogo com o PP e o Samu regressados a 100%. Foi um pouco de sorte no meio do azar. O De Jong e o Willian Gomes, os titulares contra o Sporting, que fizeram um grande jogo, lesionaram-se. E felizmente PP e Samu regressam em pleno. É verdade que o Willian Gomes já está bem, mas não vai jogar, como diz o Farioli, não gosta de arriscar. Como eu já tinha dito aqui noutros vídeos, o próprio PP não vê com bons olhos jogar a lateral direito. Agora, o que eu acho é que o PP pode sempre ajudar com a sua experiência. O PP é um jogador que defende bem também e pode ajudar mais, por exemplo, se for o Pedro Lima, um jogador mais inexperiente, ou o Pablo Rosário, que vai ser esse lateral mais experiente, mas que não é a posição de origem dele e que vai ajudar muito o PP. Eu acho que o Pablo Rosário seria uma ótima opção se fosse um jogo mais difícil. Como eu acho que o Nacional vai defender mais, eu acho que o Pedro Lima será a melhor opção. No entanto, vamos ver como é que o Farioli vê este jogo, até porque, tendo Francisco Moura em vez do Kiwior, pode pedir a Francisco Moura para subir mais e pedir para o Pablo Rosário não subir tanto. Não sei, o próprio Pablo Rosário pode ser mais médio do que defesa na maior parte do tempo. Eu sei que o treinador do Nacional disse que não ia pôr o autocarro na frente da baliza, mas eu não acredito muito nisso, acho que é bluff. Acho que o Nacional, se vir incomodado com muita pressão alta do Porto, ainda por cima sabendo já como é que o Porto se comportou nos outros 4 jogos e havendo aqui uma esperança de estar ainda mais forte, claro que o Nacional não vai jogar de igual para igual, não acredito nisso. Então o Pablo Rosário até pode ficar a médio, embora eu confiasse mais no Pedro Lima, mas vamos ver se o Farioli já o viu ao vivo, num jogo que nós não vimos contra o Lourosa, e terá melhores informações que nós sobre o Pedro Lima. E o Porto treinou em pleno, com todos os jogadores disponíveis. André Vilas-Boas, como sempre, fez questão de marcar presença, cumprimentou os jogadores todos, um por um. Portanto, a motivação e a preparação ao detalhe está aqui, continua aqui muito em alta no Porto. Diogo Costa, o guarda-redes, chegou da Seleção Nacional e tem então aquela proposta para renovar, que eu já tinha falado aqui, que o Porto lhe ia apresentar quando ele chegasse. Ele está com a proposta em mãos e chegam-nos novos detalhes sobre essa proposta. O Porto quer aumentar a cláusula de rescisão dele de 75 milhões para 100 milhões, quer que ele se torne o jogador mais bem pago do plantel e quer que ele fique mais épocas no Porto até ultrapassar então o Vítor Bahia no número de jogos, pelo menos fica possível com o tempo de contrato que ele vai ter, e realmente é o Porto aqui a apostar tudo e a dar um sinal ao Diogo Costa de que o quer para sempre, que o quer como o grande capitão e a grande referência da equipa. Eu acho isto muito bem, acho que o Porto devia fazer o mesmo com o Mora, acho que o Diogo Costa e o Mora são as 2 grandes figuras, são 2 jogadores de nível mundial, é o melhor guarda-redes do mundo e possivelmente o melhor número 10 do mundo daqui a uns anos, e o Porto conseguir estas 2 figuras bem fortes e seguras no clube, e ainda por cima formadas no clube, e a trazer aqui uma aura que o Porto não tinha, a tal mística que ia realmente aumentar muito. E acho que o Porto, se conseguir com o Diogo Costa ainda não aceitou esta proposta, é bom recordar, se o conseguir, deveria tentar o mesmo com o Rodrigo Mora, porque acho que os 2 podem trazer esse espírito e seria incrível o Porto ter essa mística representada nesses 2 jogadores tão queridos pela massa adepta, formados na equipa, portistas, e ainda por cima com qualidade mundial. Claro que isto é um projeto muito ambicioso, mas esta direção tem preparado tudo ao detalhe e tem sido muito ambiciosa e realmente seria incrível se eu conseguisse. Vamos ver se o Diogo Costa aceita, porque o mercado está a apertar. Hoje surgem notícias que realmente o Newcastle estava interessado no Samu. O Newcastle acabou por pagar 85 milhões
no avançado que tinha como alternativa. E a verdade é que o Newcastle não avançou com nenhuma proposta porque o Porto apontou para a cláusula, que seria de 100 milhões. Mas se o Newcastle tinha 85, esteve muito perto dos 100 milhões. Ou seja, o mercado vai apertar e o Porto, com esta intensidade, a manter esta qualidade de jogo, vai ser muito difícil segurar os seus melhores jogadores. Mas por outro lado vai ganhar também muito dinheiro e eu acho que quem consegue construir esta equipa em tão pouco tempo, com mais dinheiro ainda, consegue construir uma ainda melhor. Achei interessante também que o Farioli tentou manter os pés no chão, disse que o Porto não era assim tão mau a época passada, nem tão bom esta época. Isto é um exagero de Farioli, mas para mim prova que há de facto muito entusiasmo em torno desta equipa e ele sente isso não só nos adeptos, que mais uma vez o Dragão vai ter casa cheia, deve sentir também isso no próprio plantel e ele tenta aqui refriar um bocado os ânimos, até porque ele tem uma má recordação de quando treinava o Ajax e ele diz que aconteceu precisamente isso, diz que houve um excesso de confiança, que já se falava na festa do título e depois o Ajax mesmo no fim perde. E ele já, claro, já está escaldado da época passada, não quer repetir, então tenta colocar água na fervura aqui dizendo que a equipa ainda tem que provar muita coisa, e tem, mas realmente ele sente aqui este entusiasmo, que é inevitável, porque a equipa está a jogar muito, com o melhor arranque, com 4 vitórias em 4 jogos. O próprio Farioli nunca teve um arranque com 5 vitórias, pode consegui-lo contra o Nacional, tudo indica que sim. E ele que enfrenta várias dúvidas para formar o 11 para o jogo com o Nacional, mas que a única dúvida assim mais forçada é do lateral direito por causa de não ter Alberto Costa. Todas as outras dúvidas são boas dores de cabeça, tanto o lateral esquerdo como o central, como o número 10, se será o Rodrigo Mora ou o Gabri Veiga. E a equipa respira então essa confiança, é uma boa fase que a equipa atravessa e o Farioli pode então também bater esse recorde de conseguir 5 vitórias seguidas. Achei interessante também um ponto que o Farioli disse na entrevista ao jornal italiano, a comparar o Porto com o Ajax. Ele disse que o Ajax era uma equipa mais organizada, mais fria, e que ele teve que trazer essa chama, essa motivação extra, e que no Dragão é o oposto, que os adeptos já fervem junto com a equipa, que há muito mais calor e muita mais vontade de ganhar, e que ele teve que trazer um pouco mais de jogadas estudadas, um pouco mais de estratégia. É interessante este ponto, que realmente ele trouxe isso. Ainda vimos com o jogo com o Sporting, que assim que o jogo começa, o Porto já faz ali uma jogada fora do comum, quase dá o gol do Borja Sainz de pontapé de bicicleta. E eu acho até que o que ele trouxe mais interessante para o Porto foi essa qualidade com a bola, e esse não ter medo de ter a bola, que era uma coisa que acontecia ao Porto na época passada. Os jogadores do Porto tremiam com a bola e hoje estão muito mais confiantes, são muito mais diretos, esse jogo mais direto, essa pressão alta, porque a equipa está confiante e quer a bola. Uma equipa que não consegue ficar com a bola com mais de 2 ou 3 passos também não vai querer fazer pressão para ter a bola, porque sabe que a vai perder. Eu acho que era um bocado isso que acontecia ao Porto, e agora com o Farioli é o oposto. O Porto quer a bola o mais rápido possível, porque o Porto sabe que é capaz de construir perigo rápido e não perde a bola facilmente. Isso é impressionante. E eu não sei se este Porto seria o mesmo sem Froholt. Ainda assim eu acho que o Froholt é o grande pêndulo aqui da equipa. Não pude deixar de reparar que na parte da entrevista em que Farioli diz que queria para o Ajax um 8 que fosse também 10, lembrei-me do Gabri Veiga. Realmente é esse 10 que pode ser 8, digamos assim, e o Mora não é tanto isso. Eu acho que foi por isso que ele sempre apostou mais no Gabri Veiga. Mas agora que as coisas estão a equilibrar, que o próprio Mora já aponta mais uma vez à titularidade, ele tem 2 opções incríveis para o número 10 entre Mora e Gabri Veiga. E vamos então ver hoje se Kiwior vai tirar o lugar a Neon Pérez, se Neon Pérez cai. Eu acho que se o Neon Pérez cair neste jogo, cai definitivamente. Acho que não volta a ser titular enquanto a dupla for Bednarek e Kiwior. Tudo aponta para que seja uma dupla muito forte fisicamente e em termos de mentalidade. Vamos ter 2 patrões de defesa ali, um ao lado do outro. Uma defesa como o Porto já não tinha há muito tempo, com 2 jogadores experientes e com muita qualidade. E eu retiro esta conclusão mais das palavras de Farioli, porque daquilo que eu tinha observado eu achava que o Kiwior ia começar como lateral esquerdo. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo com o Nacional? Quais são os vossos prognósticos? Quanto é que vai ficar o jogo? Quem é que vai marcar os golos? Qual é que vocês acham que vai ser o 11 inicial? Há aqui muitas opções e muitas dúvidas até o início do jogo. O próprio Farioli não abre muito o jogo, dizendo até que o Kiwior pode jogar a 6, tentando baralhar aqui tudo. Se vocês acreditam que realmente o Nacional não vai jogar com o autocarro à frente da baliza, como diz o treinador deles, qual é a vossa opinião sobre a proposta de renovação que o Porto fez ao Diogo Costa? Se acham que o Diogo Costa deve aceitar, ou se acham que uma cláusula de 100 milhões para um guarda-redes é demais? Se acham que o Diogo Costa pode ser essa referência do Porto para os próximos anos? Se concordam comigo que o Rodrigo Mora deveria ter um tratamento igual? O que é que acharam desta conferência de Farioli? Mais uma vez, o treinador a não fugir às questões, a fazer uma boa conferência. Se acharam que houve ali alguma questão que ficou por explicar? Na minha opinião foi mais o ponto de quem vai jogar, que ele não abriu o jogo. De resto acho que foi uma boa conferência. De resto já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Se souberem mais alguma coisa também no jogo do Porto com o Arouca, que ainda não está resolvido esse grande mistério, se o Porto vai jogar ou não, se vai ser adiado esse jogo de forma incrível, e se acham que isso até pode ser motivacional, na hora que estão a ver este vídeo pode já haver novidades, se tiverem.
Eu estou muito curioso para saber se o Arouca vai conseguir adiar esse jogo com o Porto, fazendo com que o Porto jogue com o Benfica com o mesmo número de jogos. E é isso, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.